Setembro Amarelo é mês de prevenção ao suicídio, uma campanha de suma importância e hoje nós estamos aqui entre amigos, profissionais e também pessoas que estão aqui para levar mensagem de fé, de esperança, ou seja, salvar vidas. Vou aproveitar e deixar aqui que o nosso amigo Leandro se apresente, cada um faça a sua apresentação. Fique à vontade, Leandro. Olá, meu nome é Leandro Nogueira, sou médico, psiquiatra e trabalho com saúde mental já há 15 anos. E hoje aqui nesse convite especial, entre pessoas que cada um vai contribuir com alguma informação, nós vamos levar um pouquinho de conhecimento sobre a campanha e sobre o tema suicídio. Bom, nossa amiga Daiane está presente. Daiane, se apresente aí e fala da importância que é esse podcast para nós, gente, para muitas pessoas que estão sofrendo, estão precisando de ajuda. Olá, eu sou a Daiane Silveira, sou psicóloga clínica e quero agradecer a todos os envolvidos nessa campanha Setembro Amarelo, onde nós vamos levar conscientização e principalmente acolhimento, porque falar de vida é falar de amor. E o Setembro Amarelo ele vem para lembrar o quanto a vida é valiosa, mesmo nos momentos desafiadores. Acreditar que o estar vivo é aquilo que nós precisamos para recomeçar. Todas as vezes que nós precisamos, às vezes, recuar de acordo com as nossas dificuldades e olhar para a vida com mais esperança. Marco Suel, teólogo, veio também contribuir com esse Setembro Amarelo. Olá, sou o pastor Marco Suel Araújo. Para mim é uma grande satisfação estar presente aqui, fazer parte desse momento maravilhoso. E eu acredito que hoje vamos ter um bom bate-papo sobre Setembro Amarelo. Se precisar de ajuda, é só pedir. Gente, que legal. Olha, eu quero aproveitar e agradecer, os nossos parceiros que fazem parte também dessa missão que é levar informação e prevenção ao suicídio. Quero agradecer à revista Perfil Médico, o Estúdio Pops, a Associação do Câncer de Uberlândia. E quando a gente fala em suicídio, as pessoas, às vezes elas têm até um tabu. Não vamos falar sobre esse assunto. E ao contrário, a gente entende que os números são reais e há uma importância muito grande para falar desse assunto, tá? Eu vou só dar uma pinceladinha aqui rápida, doutor Leandro, para a gente mostrar a importância desta campanha, viu? O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização da Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados. Por isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. E no Brasil, os registros se aproximam dos 14 mil. Olha, gente, que gravidade, hein? Olha, gente, e tem mais. O Brasil está aproximando de 14 mil, né? E sem contar, doutor, que a cada 1 minuto e meio há uma pessoa tirando a própria vida. O que você fala para nós? Sim, é um dado bem preocupante, principalmente nesse período pós-pandemia. Então, a gente, no Setembro Amarelo, falar da prevenção do suicídio é muito crucial e vai trazer bastante informação. 2 pontos a gente tem que começar antes dessa discussão. A primeira coisa é que o nosso trabalho, eu e a Daiane aqui que trabalhamos diretamente com a saúde mental, ele não é só em setembro. E algumas pessoas tentam desqualificar o movimento com esse discurso. Só se fala de saúde mental em setembro, tinha que falar o ano todo. Nós trabalhamos duro o ano todo, existem vários profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal do serviço social, uma série de pessoas que trabalham em prol. Então, quando vocês viram uma pessoa que vem desqualificar o nosso movimento do Setembro Amarelo, lembrem elas que existe um movimento, um trabalho árduo durante o ano todo. Setembro é um mês que a gente tira para sensibilizar as pessoas. Então, desqualificar dizendo que não tem um trabalho, acho que é a primeira grande informação. E a segunda, que a gente estava comentando até antes de começar essa conversa, estava comentando aqui com um colega, a questão do mito de que falar de suicídio faz aumentar os índices de suicídio. Isso não é verdade. Falar de suicídio, como o Maxwell falou, ele vai fazer as pessoas pedirem ajuda. E está tudo bem pedir ajuda. Então, não existe essa questão de que não podemos ficar falando muito de suicídio, senão vai dar ideia, usa até esse termo popular, vai dar ideia para as pessoas
tirarem a própria vida. Isso não existe. Quando você fala de suicídio, você aproxima as pessoas que estão em sofrimento de você ou de alguém para pedir ajuda. Então, não é só em setembro que a gente fala sobre isso, né, Daiane? A gente Sim, fala disso o todos ano os dias, inteiro. o ano todo no nosso trabalho. Esse mês agora a gente vai trazer algumas informações extras e aproveitar esse movimento todo que tem a imprensa, que tem a sociedade e as organizações que, como essa Associação do Câncer, está trazendo hoje esse trabalho para a gente poder tentar gravar esse episódio de podcast. Ô, Leandro, como você vê a forma de ampliar essa campanha, né? Ou seja, vamos pensar no ano todo, para levar essa informação para as empresas, para as escolas, né? Existe a possibilidade das empresas também ter esse compromisso social, as instituições, igrejas. O que você pode falar sobre ampliar para o ano todo? Isso está muito relacionado com informação e esclarecimento. Então, existem ações. Aqui no Brasil, né, eu faço até parte, hoje eu estou na coordenação da mantenedora do posto CVV daqui de Uberlândia. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida, aquele número 188, que tem atendimento por telefone, por chat, por e-mail. Então, assim, ele tem vários canais de atendimento e propõe ações. Então, por exemplo, tem ações que é feito com adolescentes na escola. Você pode fazer ações em locais religiosos, né? Então, independente de qual seja a religião, você pode fazer ação ali em questões do bairro, de associações. Você pode fazer ações com universitários. Existem ações que são feitas dentro de universidade. Ações que são feitas em organizações igual o do Hospital do Câncer. Você pode fazer ações ali o ano todo. Então, a ferramenta que a gente tem é levar informação. Podcast, os melhores formatos são aqueles de roda de conversa, questões mais informais. Então, levar isso de uma forma mais próxima, eu acho que é o melhor jeito de ampliar essa campanha. E você me falou de levar essa informação, né, com vários segmentos da sociedade. Eu lembro agora da importância da atenção primária, né, onde o agente de saúde está ali, está em contato com a comunidade. Eu creio que poderia fazer parte ali de projetos mesmo, né? Dentro daquela unidade de saúde, roda de conversa, poderia implementar, seria também, né, um espaço de saúde voltado para a educação, para falar sobre a questão do suicídio, né? Porque ali mesmo é um lugar de busca de cura, enfim, as pessoas estão ali. O que você me fala, né, de um projeto como esse? Quem sabe os municípios, as prefeituras poderiam pensar nisso. Isso daí de forma indireta está em alguns programas do Programa de Saúde da Família. Eu já trabalhei num módulo, né, de saúde da família e lá nós tínhamos desse tipo de ação. Porque a gente tem que falar da causa do suicídio. Não só do suicídio, né, Daiane? A gente tem que falar que é um dado que eu vou apresentar aqui para vocês, né, e vamos ver o que a Daiane, né, como a pessoa acha disso também. Porque assim, 90% do suicídio poderia ser prevenido. Por quê? Porque eles estão relacionados com transtornos mentais, né? Então, isso pode ser uma ação governamental, atenção básica, pode ser uma ação da sociedade também e profissional, que a gente está fazendo aqui, né? Como que você vê essa questão também, Daiane, assim, de você... Eu vejo Desculpa, eu tô um pouco rouca. Eu vejo essa necessidade de esclarecimento, de desmitificar que o suicídio, muitas das vezes, é fraqueza, é a pessoa que quer chamar a atenção. Então, enquanto sociedade, nós da saúde mental e toda a sociedade em si, é entender que esse sofrimento emocional, o adoecimento mental, ele traz a consequência, muitas das vezes, principalmente quando a pessoa ela tem algum adoecimento, ela não tem um diagnóstico fechado, então ela fica muito tempo ali dentro daquele sofrimento e por não entender que é um adoecimento, que é uma patologia, que ela pode buscar ajuda na área da psiquiatria, na área médica, às vezes aquilo por não ter uma atenção aonde acaba acontecendo o autoextermínio. Então, levar esclarecimento para a sociedade e levar para as pessoas esse entendimento que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Os médicos, psicólogos, e tem várias pessoas também que estão preparadas para atuar, como os terapeutas, assistente social, a acolher a pessoa. Então, é um trabalho, como o Dr. Leandro disse, é o ano todo.
O Setembro Amarelo nós vemos trazer mais conhecimento e conscientização, mas olhar para a saúde mental como uma necessidade primária. Uhum. Daiane, Deixa eu puxar um gancho até uma curiosidade, né, que eu queria saber a opinião do Marcelo sobre isso, né, eu atendo muitos pacientes que vêm indicados, né, e tem um colega, ele fez psicologia e ele também, ele atua bastante no cenário religioso, né, e eu acho muito interessante que ele encaminha muitos pacientes para atendimento, né, ele detecta que tem algum sofrimento e aí ele encaminha, né? Mesmo a gente sabendo hoje que a questão de espiritualidade é um fator protetivo. A Sim. pessoa que tem um vínculo religioso, independente qualquer que seja. E o que você acha dessa questão assim também de quando percebe que a pessoa está em sofrimento, né? Orientar para procurar uma ajuda especializada. E porque todo mundo pode adoecer, né? Isso aí Isso é verdade. não é ninguém tem ninguém imune hoje no mundo, né? A própria Bíblia, ela vai te falar que se você não... Se a gente trata a parte espiritual, mas se a gente detecta na pessoa que não é espiritual isso, que é algo, doença, a gente mesmo encaminha para os psicólogos, para o psiquiatra, porque a gente vê a necessidade de um tratamento médico, de um tratamento da própria ciência. A gente ajuda espiritualmente, falamos da palavra de Deus para confortar a própria pessoa, mostramos que a questão do suicídio ela não é de agora, ela já vem de lá, desde a época de Cristo, até mesmo antes. Você vai ver a história do rei Saul, que em meio a uma batalha, com medo da própria, como é que eu posso dizer, com medo do que iria acontecer com ele quando ele fosse rendido, perdão, quando ele fosse vencido, quando ele fosse derrotado, com medo dessa própria retaliação, ele comete suicídio e seus servos junto. Mostra o medo. A gente vê o Judas, a traição do Judas com o próprio Cristo. Depois que ele percebe como ele fez, o que ele tinha feito, nasce nele um grande remorso, uma grande culpa. E ele vai e se suicida. Então a gente vê dois cenários diferentes, um através do medo e o outro através da culpa, do remorso. Todos os dois cometeram suicídio. Você vai ver dentro da palavra, você vai ver pessoas religiosas que vão defender que alguns têm perdão, que pode ser perdoado, ainda que pode ser salvo, e outros vão defender que condenam a própria vida direto para o inferno. Mas isso é um outro debate que a gente pode outro. E o interessante que você falou, um dos primeiros registros sobre o tema, nem usava esse termo, eles usavam o termo melancolia, depressão, é os registros do rei Saul, que tem registrado, escrito na história, né? Então, quando a gente vai estudar psiquiatria, lá na história da psiquiatria, o primeiro registro fazendo menção à questão depressão, que lá usa até o termo melancolia, né? Que antigamente usava a questão era da bile, que era, né, aquela doença negra, né, que tem relacionado com a melancolia, né, que é cólica de bile. Então, assim, do termo e da gente entender sobre essas questões. E é importante, né? Eu falo para os meus pacientes, a gente tem que ter fé, a gente tem que buscar alguma coisa, mas a espiritualidade só funciona em pessoas vivas. Sim. Se a pessoa não tratar o coração, não tratar as questões físicas, né, ela não vai estar aqui com a gente depois, né? Não tem como. Verdade. Na verdade, você tem que estar bem aqui, Aqui também, né? Aqui. Tudo, né? Se você não estiver bem mentalmente, o seu corpo não responde bem. E é interessante que, como psicólogo, eu sempre trabalho o ser triuno, que é justamente corpo, mente e espírito. E o Maxwell trouxe algo muito interessante, quando o Saul ele começa a pensar o que iria acontecer no futuro. Que a gente vê muito isso hoje, que é a ansiedade, é esse sofrer pelo amanhã. O se, o será. O quanto isso gera angústia, o quanto isso gera na pessoa, muitas das vezes, a precipitação, o medo, algo que poderia ser diferente o resultado, mas por sofrer pela antecipação, sofrer pelo amanhã, acaba, às vezes, tendo ali uma atitude que vai levar, às vezes, uma consequência ruim. E é interessante que as pessoas têm procurado, através da fé, né, a buscar esse fortalecimento interior. Ou seja, eu quero fortalecer, quero ter esperança, eu quero cura, eu quero buscar apoio. Como a fé pode ajudar a desenvolver uma resiliência nos momentos desafiadores, né? Eu queria que você levasse
essa mensagem, porque as pessoas entendem que através da fé ela vai buscar uma cura. E tem casos que a gente já viu que teve E êxito. realmente teve êxito. Ó, quando a gente fala de resiliência, a gente tem que entender que a resiliência é um termo usado fisicamente. Então, é um termo usado para dizer que algo que recebeu uma grande pressão, ele conseguiu voltar ao seu estado original. Então, hoje a gente usa a resiliência para definir, de certa forma, até mesmo atitude de pessoa, caráter, postura. Então, dentro da Bíblia, quando a gente falamos de resiliência, a gente vai entender que Deus nos deu a oportunidade lá atrás, de quando pecamos, de como saímos do jardim do Éden através do pecado, da ambição, tudo, e tudo isso, termos a oportunidade de poder voltarmos à nossa origem original. E quando falamos sobre a questão do sofrimento, a gente vê que Deus cuida dos mínimos detalhes. Você vai ver em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, ele dizer: venha a mim todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele vai falar praticamente do fardo que carregamos, do sofrimento que temos e sobre a questão de andarmos sempre carregando em nossas costas fardo até mesmo que não somos nossos. Porque pela própria questão de sermos controladores, queremos sempre controlar tudo. E com essa questão de controlar, por exemplo, você consegue controlar a hora que você vai tomar o seu banho, a hora que você vai sair para ir trabalhar. Você consegue controlar tudo isso, mas você não consegue controlar o trânsito que você vai pegar no decorrer do caminho, porque não é o motorista, não é você o motorista, é outro motorista. Você não vai conseguir controlar isso. E essa falta de controle traz para a gente uma determinada ansiedade. E a própria Bíblia vai te falar em relação a isso, lá em Filipenses capítulo 4, quando ela vai te dizer, a partir do versículo 6, não andeis ansiosos. Daiane, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava, né, em tirar a própria vida, e aí em um determinado momento ela passa a se sentir melhor, isso significa que o problema já passou? Ela melhorou? Porque há instantes atrás, ou em determinado tempo, ela tinha uma ideia suicida. O que você fala dessa mudança de comportamento? Odair, requer atenção. Dependendo da gravidade do quadro desse paciente, dependendo da patologia que ele vem tratando, ter uma melhora repentina nem sempre significa que ele de fato está curado. O paciente que ele tem ideação suicida, muitas das vezes ele carrega muita culpa, porque traz um sofrimento para a família. E muitas das vezes ele acredita que ele não vai conseguir fazer aquilo pelo excesso de cuidado. Então, muitas das vezes ele pode ter uma melhoria, sim, mas às vezes tem que ter muita atenção, porque pode ser uma falsa melhora, até para que as pessoas percam o foco dele para ele conseguir executar aquilo que ele tem em mente, que seria tirar a própria vida. Então, assim, tudo requer cuidado e atenção, não tem como generalizar, mas existe essa observação, doutor Leandro, ele pode também estar falando disso, o paciente, ele requer uma atenção, principalmente se ele teve, às vezes, alguma tentativa em um tempo perto dessa melhora, a família, quem está ali como rede de apoio, precisa sim ter uma atenção. E eu acho interessante você falar em atenção, eu quero até conversar com o Leandro sobre isso. Leandro, como uma pessoa, o familiar, pode perceber, o amigo pode perceber que aquela pessoa está dando sinais, ela está, ou seja, opa, essa pessoa está querendo cometer um suicídio. Como a pessoa vai perceber isso no dia a dia, no cotidiano dessa família, dos amigos, no trabalho? Tem os sinais de alerta, né? Complementando isso que a Daiane acabou de falar, quando a gente começa também um tratamento com antidepressivo, a gente orienta a família e que às vezes o antidepressivo vai dar uma melhora para ela e essa melhora talvez vai ser onde ela vai tentar tirar a própria vida.
Foi até uma conversa também que a gente estava tendo antes de conversar com uma pessoa. Às vezes a pessoa está num quadro depressivo tão grande que ela não consegue nem sair da cama. Ela não escova os dentes, ela não toma banho. E se começa um tratamento, ela dá uma melhoradinha aparente e ela vai lá e aproveita desse momento para tirar a própria vida, né? E quais são os sinais de alerta? A primeira coisa que eu gostaria de falar para as pessoas é que quem fala que vai tirar a própria vida, ela não quer chamar a atenção. Ah, quem fala não faz. Quem fala faz. E faz sempre. De cada 5 pessoas que falam que vai tirar a própria vida, 5. 4 tentam, 4 vão tentar, vão ser o que a gente chama de tentantes, e entre 1 e 2 vão conseguir tirar a própria vida. Então a gente não pode falar assim, essa pessoa está blefando, né? Está querendo chamar a atenção, não. Se uma pessoa verbalizou para você, penso em tirar minha própria vida, são pensamentos fortuitos. Vem assim, estou dirigindo, eu acho que tá tão ruim, vou jogar meu carro. Pensei em jogar meu carro na frente de um caminhão. Ou às vezes moro numa coisa com altura, já pensei em pular da janela. Isso são indícios, então a família tem que estar alerta que se a pessoa começar a verbalizar que pensa em dormir e não acordar, pensa em desistir de tudo, né, ela precisa de ajuda. Isso é um sinal de alerta, né? Ninguém fala isso para chamar a atenção. E não é uma forma de chamar a atenção. Quem quer chamar a atenção, falar que quer morrer, que quer tirar a vida? Então, isso é sofrimento. Então, o próprio falar dela é um pedido de socorro. É o pedido de socorro. Justamente. E a gente tem que estar atento. Ela só quer tirar a dor que está dentro dela. Exatamente. E não está vendo solução para isso, a não ser tirar a sua própria vida. Na verdade, ela não quer tirar a vida. Porque nós temos um instinto natural, que é de preservação da vida. Só que a dor, o Max só falou de culpa. Às vezes a pessoa sente culpa. Às vezes ela sente um peso para a família. É tão grande que a opção que ela vê ali é acabar com a própria vida, que é contra a questão natural. Tanto relacionada à ciência, relacionada às questões culturais, né, com algumas exceções, as questões espirituais. Assim, ela vê que o fim é terminar com a vida, mas é para terminar com o sofrimento. Por isso que 90% pode ser prevenido. E é interessante, Daiane, porque na campanha passada a gente foi conversar com um familiar, né? Estávamos eu, você, mais uma pessoa que estava falando conosco, né, sobre a campanha, né, sobre um episódio que ela viveu com o ente querido. Lembra bem desse fato para nós? E é justamente isso, esse mito que quem fala não faz. E infelizmente isso ainda é um mito e ele é muito difundido na sociedade, que quem está falando só quer chamar atenção. Nós entendemos que é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Aconteceu esse fato que nós tivemos conhecimento, uma senhora de 94 anos, e ela falava para a filha todas as manhãs que queria voltar para a casa dela, que sentia saudade da casa dela. E acabou que a filha não conseguiu entender que aquilo era um pedido de socorro. E um dia, isso foi o genro que nos contou essa história, inclusive está até gravada, lá no perfil médico, Associação do Câncer. E uma manhã ela acordou e falou para a família, hoje é meu último café. E a pessoa não deu nem crédito. A pessoa não acreditou, porque ela já vinha falando aquilo já há alguns dias. Hoje vai ser nosso último café. A filha não acreditando, ou talvez não entendendo a gravidade, aquela senhora acabou, naquela manhã, tirando a própria vida. E provavelmente muitas histórias se repetem dessa forma. Então, esse é um mito que ele precisa ser desconsiderado da nossa sociedade. Quando uma pessoa ela fala, às vezes ela não vai falar diretamente eu quero morrer, ela pode falar que vontade de dormir não acordar, sumir, que vontade de sumir, desaparecer, que vontade de desaparecer. É um pedido de socorro que muitas das vezes passa batido para a família. Então, assim, que nós possamos ter mais atenção escutativa e entender que muita empatia, que aquele familiar ou aquele amigo, aquela pessoa que vem de um sofrimento emocional, ela de fato, ela está precisando de ajuda. E quem estiver também passando por alguma situação, como Maxwell disse, inclusive é o tema desse ano, se precisar, peça ajuda. E é interessante, Leandro, que você falou de sinais e alerta. Geralmente uma pessoa que tem uma vida muito ativa, vai para a faculdade, passeia, tem uma vida, de repente ela passa a ficar mais fechada no quarto, mais conectada. E isso já é um sinal, porque a pessoa tinha uma vida, de certa forma, muito corrida, né? Movimentava, e de repente essa pessoa parou. O comportamento dela está só no quarto, ela está o tempo todo ali.
A gente tem que entender que a gente não vê o que a pessoa está sentindo. Existe um vídeo que está viralizado hoje que mostram pessoas 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, um dia antes do suicídio, que estão na rotina normal da vida. Olha que Ninguém, interessante. às vezes a pessoa não percebe sobre isso, né? E a gente não sabe do sofrimento. Às vezes a gente fala da depressão funcional. Aquela pessoa que faz tudo, mas faz tudo com um sacrifício muito grande, no automático, na correria, né? Uma pessoa falou, na correria. E às vezes, do nada, ela tenta tirar a própria vida ou consegue tirar a própria vida. Então, assim, a gente tem que saber o que a pessoa está sentindo. E ninguém sabe só de olhar. Você não tem cara de deprimido, você não tem cara de quem está ansioso, mas a gente não sabe o Às que a vezes pessoa ela está sente. sorrindo por fora, mas está triste por dentro. E uma coisa importante, né, que eu acho que é um mito que a gente pode conversar aqui hoje, né, é da questão que transtorno mental, né, ansiedade, depressão, não é porque a pessoa não tem uma fé, não é falta de Deus, né? Tem um vídeo, não sei se todos aqui já viram, que o CVV até publicou esse vídeo, que é um depoimento do padre Fábio de Mello, que ele fala quando ele pensou em tirar a própria vida. E quem conhece a história dele, ele é um estudioso da teologia, Sim. formado em teologia, tem um cargo importante dentro da instituição religiosa que ele tem, e ele fala sobre isso. E ele falava assim, não era falta de Deus. Eu tinha uma doença, a depressão, e enquanto eu não busquei a ajuda, ela estava ali presente. E às vezes eu atendi um paciente, Marcelo, eu não sei se já aconteceu com você, que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu tenho vergonha de ir na igreja porque eu não posso sentir isso. Eu falei, não, pelo contrário, né? Se é lá um lugar que você sente bem, você não tem que sentir vergonha, você tem que buscar as coisas que te dá prazer, atividade física, começar a fazer um tratamento, e se lá te dava prazer, você tem que ir e não sentir vergonha, né? Deve acontecer isso com vocês, né? Às vezes a pessoa ficar, nem querer ir mais no lugar porque ela acha que ela não é merecedora de estar ali. Eu já atendi várias situações dentro da igreja mesmo, onde você olhar e a pessoa sentir vergonha de dizer que está depressiva porque é cristão. Eu já vi relatos de pastores, homens de Deus, pessoas que estudam a Bíblia constantemente, pessoas que estão ali o tempo todo pregando, falando do amor de Deus, e vai lá e comete suicídio. Existem relatos de pastores também que cometem suicídio. Olha, gente, então, isso é uma coisa que está cada vez mais crescendo. E com a vinda da pandemia, com o coronavírus, parece até que piorou a situação, porque sem dúvida trouxe a solidão, trouxe o afastamento das pessoas. E isso gerou até mesmo um aumento do suicídio. E a questão do luto, porque o luto da pandemia ele é um luto diferente. Muitos entes queridos não tiveram a oportunidade de despedir. Exato. Então é uma dor que ela não consegue ser sanada. Carrega a culpa. Carrega muita culpa. Então, assim, pós-pandemia, nós da saúde mental, nós vimos o aumento. Mas, por outro lado também, eu falo que a pandemia ela teve os dois lados. A parte negativa, mas ela trouxe também uma conscientização que, na parte da psicologia e da psiquiatria, teve um aumento de procura de pessoas buscando o tratamento. Mas ainda é necessário trazer essa conscientização que tratar a saúde mental é essencial para a vida. Buscar ajuda, né? Ninguém precisa passar por isso sozinho. Sim. Eu falo que tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. O dia que chegou o dia de você morrer, isso aí a gente não controla, né? O pessoal falou dos controles, né? O que está reservado para a gente, dependendo da sua crença, o dia que a gente tiver que ir, a gente não controla. Agora, enquanto a gente está aqui, a gente pode pedir ajuda para tudo. A gente pode pedir ajuda para questão física, emocional, questão espiritual, tudo. Você não precisa passar por isso sozinho. Por isso que levar informação... Isso aqui que a gente está fazendo vai chegar em tantas pessoas e a gente vai conseguir levar informação e ajudar muitas pessoas. Isso vocês podem ter certeza. E essa questão, as pessoas falam, né? Às vezes o próprio familiar está ali, ela olha para a pessoa, isso é... Como é que se falam, gente, na conversa da família? Isso é frescura, você está com frescura. Quer chamar atenção? Não, vai trabalhar, vai caçar uma coisa para você fazer. Então, isso, gente, é muito grave. Então, outra questão também que tem que realmente mudar a história das pessoas na forma de pensar e de olhar o outro com empatia, como você diz. Por exemplo,
é falta de Deus. A gente teve o exemplo do padre Fábio, né? Ou seja, ele é o próprio, ele é a própria pessoa que ama a Deus, adora, né? Dá exemplo O maravilhoso. sacerdócio dele de- é falar de É Deus. falar de Deus. Então, vai faltar Deus para um homem desse? Não, jamais falta Deus. Até o nosso outro padre, gente, como é que ele chama? Marcelo. Isso, gente, lembrei bem, ó, lembramos bem, né? Padre Marcelo Rossi, um exemplo, né, de um De homem. superação. Hã? De superação. Operação. Superação, ou seja, ele ficou doente, uma depressão profunda, Sim. quase levou à morte. E aí, é falta de Deus, gente? Será que. Será Acho que uma coisa legal da gente trazer é sobre os transtornos mentais, que às vezes as pessoas não sabem disso. A gente estava conversando com você, inclusive, né? Os transtornos mentais, eles alteram neuroquimicamente o nosso corpo. Então, a pessoa que está deprimida, ela produz menos neurotransmissores do que uma pessoa que não tem depressão. Uma analogia, o diabético, o que acontece com ele? O pâncreas não produz insulina. Então, dependendo do tipo de diabetes, você tem que tomar insulina todos os dias. Você pode fazer atividade física, você pode ter a sua questão da espiritualidade, você pode ir no não vai melhor, alterar? você pode ir no melhor endocrinologista do mundo, você pode fazer qualquer coisa. Se você não usar insulina, o seu corpo não vai responder. Alguns transtornos mentais, né, a grande maioria deles, quando vem com agravamento, você tem uma alteração ali neuroquímica. E hoje é comprovado, por exemplo, que a psicoterapia, ela altera a estrutura cerebral também. Aquela regularidade toda vez, uma vez na semana, às vezes duas, dependendo da gravidade, Sim. naquele momento que você está ali usando ferramentas ou técnicas, você está mudando estruturas, tá liberando neurotransmissores. Não é só um medicamento. Então, fazer uma atividade física, você fazer a terapia, você ter seu vínculo com a espiritualidade, você fazer coisas que você gosta, Trazer né? sentido à Trazer vida, sentido. trazer alegria. Tudo isso é tratamento, porque às vezes a pessoa acha que o tratamento é só ir no psiquiatra e tomar É só tomar medicamento. medicação, não é? Isso pode ser uma parte do tratamento, mas não é o todo, A né? pessoa tem que tirar aquele tempo para ela E própria, o que né? a pessoa tem que entender? Se o seu único tratamento, vamos pensar no suporte, é o medicamento, e o dia que você esquecer de tomar, e o dia que você não tiver dinheiro para comprar, você vai cair? Eu tomo medicamento, eu faço terapia, eu tenho meu vínculo lá com a minha espiritualidade, eu faço meditação, eu ajudo o próximo. Olha o tanto de suporte que você tem. Uma hora, algum desses suportes vão faltar. E falta, não tem jeito. Você vai ficar doente, você não vai conseguir ir na academia. Mas você tem seus outros suportes. Sim. Seu psicólogo entrou de férias, a gente tira férias, né? É Você vai verdade. ficar um mês sem terapia, você não vai cair por causa disso. Então a gente tem que ter os vínculos, né? Você mudou de cidade, você ainda não encontrou aqueles hábitos que você tinha, tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que criar vínculos, né, e suportes para não depender só de uma coisa. Doutor, fala-se muito em neurotransmissor, né? Para muitas pessoas, elas perguntam, poxa, o que é neurotransmissor? É bem científico, né? Vamos entender assim. E você explicaria para as pessoas que estão acompanhando, né? Para a pessoa entender. Quando se fala hipertensão, você sabe, né, o que é a hipertensão. Mas eu não sei se é uma descoberta nova da medicina, ou se já é Isso já antiga, é antigo, assim, já é né? antigo, mas explica para as pessoas o que é o neurotransmissor. Tudo que rege a mente, vamos pegar o pensamento, isso é material. Leandro, como assim o pensamento é material? Explica melhor, doutor. Vamos fazer um exercício aqui, né? Com quem tá na mesa aqui, né? Os colegas que estão acompanhando aqui nos bastidores, se quiser fazer, né? Vou pedir para todo mundo fechar o olho, né? Ficar relaxado, né? Vamos fechar o olho. Quem sentir à vontade, quem não quiser fazer, tudo bem. Você vai imaginar você entrando na cozinha da sua casa. Né? Lá é um lugar que você conhece, então você está abrindo a porta lá da cozinha, né? Entrando na cozinha, e aí você vai abrir a geladeira, né? Vai ver as coisas que tem na geladeira, e você vai ver que lá na gaveta, lá embaixo, onde ficam as verduras, tem limão. E você vai pegar um limão desse. Aí você pegou, levou lá na pia da sua casa, né? Você sabe a cor da pedra que tem a pia lá da sua casa. E aí você lavou, né? A gente lava o alimento antes. Você abriu a gaveta, onde ficam as facas, e você pegou uma faca específica, você tem o hábito de pegar ela, você sabe a cor do cabo dela, e você começou a partir ali o limão. Então, quando você parte o limão, a primeira sensibilidade que vem é o cheiro dele. E você está sentindo o cheiro do limão, sentindo esse cheiro. E aí você partiu, você espremeu o limão num copo. Tem gente que gosta de beber puro, tem gente que gosta de fazer um suco. E você, antes de fazer qualquer coisa, você pegou o limão puro e pôs na boca.
e sente ele ali, ó, aquele gosto. Não tem limão aqui. Eu Juntou tenho aqui, certeza que quem conseguiu relaxar, salivou, sentiu o cheiro do limão. Isso é uma sinapse nervosa que você tem ali no cérebro, né? Agora a gente pode ir já voltando aqui, que é onde um neurônio encontra com o outro e libera neurotransmissor. Dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, isso é uma coisa física. Então, isso aqui que aconteceu, isso aí é um condicionamento que você tem. Então, tá vendo que o pensamento, ele é físico? Ele também é material. Que interessante. Ele é material. Aí, E o neurotransmissor é isso. É essas substâncias que precisam levar um impulso elétrico de um neurônio para outro. Quem tem depressão, produz que é a menos. conexão, no caso. Que é a conexão. É que é interessante. Aí você vai para dentro da palavra. Se você, da forma como você falou, você vai lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai me dizer que a minha vida vai proceder de tudo aquilo que o meu coração tiver cheio. Quando ele fala o termo coração, ele não está falando especificamente do coração, mas está falando especificamente daquilo que está gravado em sua mente, daquilo que você está atraindo para sua mente. Se você traz energias boas, bons pensamentos, se você retém boas lembranças, é isso que vai estar guiando a sua vida, é isso que vai estar isso motiva a construindo viver. o seu caminho de Motivação. vida. Agora, se você traz pensamentos ruins, derrotas, autocríticas, aquela sensação de ser aceito constantemente, então você vai seguir um outro caminho. Se encaixa perfeitamente naquilo que o senhor está acabando Vamos de pegar a falar. questão da desestruturação familiar. Se você tem uma casa onde as pessoas só gritam, só falam palavrões, só se ofendem, não tem como você ter uma questão ali de uma saúde tanto física quanto emocional, porque o cérebro ele está condicionado àquela coisa ali de questões ruins. Aquelas pessoas que ficam assistindo o dia inteiro noticiário, só com Tragédias. ela tá mandando essa coisa pro pensamento dela, né? E ela vai adoecer e vai ficar doente, porque eu mostrei aqui para vocês que a gente está gerando sinapses, novas conexões ali cerebrais. Então, se você se conecta com coisas boas, você vai produzir boas sensações. Se você conecta com coisas ruins, que é a questão do câncer. A pessoa só vai... Porque com a pessoa, aí vem um fator, aquela pessoa que é esperançosa, elas têm você pega duas pessoas, ela tem o mesmo diagnóstico, o mesmo prognóstico. Vamos supor que pela ciência ela vai viver 6 meses. Sim. Aquela pessoa que é esperançosa, que tem um suporte familiar, que tem um vínculo religioso, que está ali fazendo seu tratamento com esperança, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. E ela, na maioria das vezes, eu falo que a medicina a gente não consegue precisar isso. Às vezes, que falou que ela ia ficar 6 meses, ela fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Ela supera as expectativas. Às vezes aquela outra não passa de 1 mês. E é incrível pensar sobre isso, sobre o pensamento. O poder do pensamento, eu sempre falo que é a tríade do poder, que é pensamento, emoções e alguma ação ou reação. Pegando esse gancho, na Associação do Câncer, eu atendo um paciente que paciente em estado já paliativo, e o médico disse para ele, você tem 20 dias de vida. E o sonho dele era ser pai, o bebezinho dele tinha apenas 3 anos. E quando ele pega esse diagnóstico, esse prognóstico fechado com 20 dias, ele acessou nele algo chamado esperança, chamado fé. E ele falou para mim durante a terapia, ele falou assim, olha, já que eu tinha 20 dias, eu escolhi viver da melhor forma possível. Com o filho. Eu falei, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor esposo. E já tem 5 anos que ele vive os últimos 20 dias dele. Move montanhas, Marcelo. A força do pensamento, a esperança. E é isso que tem que ser trazido dentro da questão do Setembro Amarelo. Justamente. A esperança. A esperança. E há a possibilidade de reverter o seu quadro que você se encontra. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente fala de suicídio, a pessoa que tende ao suicídio, que pensa num suicídio, ela praticamente está com entre um labirinto de emoções. Eu costumo falar, Maxwell, que é os 3D: desesperança, desamparo e desespero. Então, esse 3D, ele gera na pessoa justamente esse labirinto. Ela olha, ela não vê saída. Ela não consegue acreditar que existe algo depois disso. Existe um caminho. Sim. Então, quando a pessoa ela consegue
acessar um estado emocional que vai promover nela a resiliência, qual foi falado, a esperança, trazer para ela a inteligência emocional, entender que aquilo é um pensamento, porque tudo começa com o pensamento. O doutor Leandro demonstrou de forma incrível o poder do pensamento. Eu senti o limão. Juntou aqui. Deixa eu dar um salzinho para um salzinho. Eu senti o limão. Então agora você imagina se a pessoa, quando ela está nesse labirinto, ela começa só a pensar em coisas ruins. Então, isso vai se fechando de uma forma que, de fato, ela não consegue ver saída. Então, transcender a mente naquilo que é positivo, naquilo que é benéfico, naquilo que é bom, principalmente acessando a esperança. Esse Setembro É o Amarelo, caminho. esse Setembro Amarelo, ele é muito importante, essa campanha, né, gente? Eu vou te dar um exemplo aqui do que a gente acompanha lá na Acácia Medicina e Segurança do Trabalho. O Dr. Geraldo falou, Odair, vamos trazer um terapeuta, uma psicóloga para nos ajudar. Gente, hoje uma das maiores causas de afastamento do trabalho está relacionada à saúde mental. Um grande número de trabalhadores, né, vão lá para o INSS. Está tendo muitos conflitos. Aí entra naquele momento que você falou, como está esse ambiente familiar, né? As pessoas têm que passar a amar mais, a ouvir mais, a ter mais empatia, a mudar o comportamento. Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom vizinho? Nós precisamos, eu acho que uma das palavras que define essa caminhada para a busca da saúde mental seria conhecer as nossas emoções, né? Lidar com essas emoções, manter esse auto-amor e também olhar o próximo com empatia e saber que você está convivendo com muitas adversidades, culturas diferentes. Ou seja, nós podemos pensar que nós podemos desenvolver, cada um de nós, uma inteligência emocional. Sim. O que você me fala sobre isso? Até eu quero que o Maxwell fale sobre isso também, Leandro. Acho interessante vocês dois falarem. Por quê? Eu quero ser mudado, Deus, na minha oração. Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser uma outra pessoa. Já que você puxou um link aí com o Maxwell, eu vou pegar uma reflexão que ele fez antes. Ótimo. É a questão do controle. Então, saibam disso. Ninguém controla as emoções. Ninguém controla sentir medo, ninguém controla sentir raiva, ninguém controla sentir ficar feliz. Nós controlamos o que a gente faz com as emoções. Se eu sentir medo e for ficar debaixo da minha cama sem sair, eu controlo ficar debaixo da minha cama. Se eu sentir raiva e quebrar as coisas, ou no trânsito xingar uma pessoa, eu vou ter as consequências daquilo. Agora, se eu sentir raiva, entender que aquilo é um sentimento de raiva, que em vez de eu xingar a pessoa, eu vou entender talvez que ela está num dia difícil, que aquilo aconteceu. Então, nós nunca vamos conseguir controlar as emoções. Aquela pessoa que fala, eu controlo minhas emoções, ela não sabe o que ela está falando. Isso é verdade. Mas nós controlamos aquilo que nós fazemos com o que a gente sente. Talvez esse é o maior desafio hoje da humanidade, né? É controlar o que a gente faz. Então, se você está com sintomas de depressão, de ansiedade, né? E você resolve que você não vai fazer tratamento, que você não vai buscar ajuda, você nunca vai conseguir controlar aquilo. Agora, o que a gente faz com a frustração, a gente está falando de frustração aqui antes, né? Eu não lembro com quem que era que eu estava falando de frustração, né? Que hoje está tendo muito adoecimento que a pessoa não consegue lidar com uma perda, acho que foi qual daí? Uma perda, né? Morreu um ente querido. Isso, nós falamos até de um caso de uma amiga, de uma conhecida. O luto, você vai sentir tristeza. Agora, o que você vai fazer com a tristeza? O que vai fazer, Maxwell? Você vai entregar? Você tocou num assunto que eu costumo dizer, que existem 3 situações que todo ser humano vai passar na vida. Medo, uma hora ou outra nós vamos sentir medo. A pessoa mais corajosa do mundo vai ter medo uma hora. Vai ter medo. Uma hora ou outra você vai ter medo. E frustração, uma hora ou outra alguém vai te decepcionar. E geralmente quem vai te decepcionar são as pessoas mais perto de vocês, mais perto da gente. Por quê? E aí como lidar com isso, hein? São pessoas que pensam uma vez diferente de nós. E estão erradas? Não. Cada um tem uma forma de pensar. E a outra é dor. Todo mundo, uma hora ou outra, vai passar por uma dor. De uma perca, de um luto, de uma situação financeira. Todo mundo, uma hora ou outra, vai sentir dor na vida. São as 3 fases que eu digo que todo mundo passa. Mas o
ponto-chave da coisa que eu digo é o que é que você vai fazer com isso. O que realmente você vai fazer com isso? Que caminho você vai seguir? Se você escolher seguir um caminho de derrota, de tristeza, De vícios, né? de vícios, de culpa, de se autonegativar, de ficar o tempo todo dizendo que é uma vítima, vai ser isso que você vai viver. Mas se você escolher pegar essas 3 situações, pegar aquilo que você pode ter como aprendizado, aquilo que você pode pegar para dizer, não, isso eu não vou fazer mais, isso não me fortalece, isso não é bom para mim, e você usar aquilo para aprender, você cresce. Você cresce espiritualmente, você cresce profissionalmente, você tem a oportunidade de ajudar pessoas, porque você já passou por aquilo, pelaquela situação, e você vai entrar justamente em um sistema chamado resiliência novamente. Porque você vai sair de um estado de muita pressão e vai conseguir voltar ao seu estado natural. E dessa vez, melhor. E você falou uma coisa que eu queria que a Daiane falasse pra gente, que a psicologia trabalha muito isso, né? Do vitimismo, Daiane. Como que tratar isso? Que às vezes a pessoa se coloca no lugar de vítima, e desiste. Fala, eu sou isso, eu tenho isso, e pronto. Como que a gente... Fala primeiro o que é o vitimismo e como que a gente pode abordar isso. O vitimismo ele é muito interessante, porque eu sempre falo que em algum momento, de fato, nós somos vítima de alguma situação. Só que ter sido não significa que ainda eu sou. O Eric Berne, que ele é um teórico que ele é o criador da análise transacional, que é a abordagem que eu trabalho, ele diz que todos nós nascemos vencedores. Nós nascemos para vencer. E o vencedor não é aquele que vence competições, não é aquele que vence o outro, é aquele que vence a si mesmo, as próprias fragilidades, que consegue vencer as próprias frustrações. E o vencedor, ele tem palavras muito claras. Eu vou, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Positivo. Ele consegue gerenciar as emoções de alguma forma, como o Dr. Leandro disse, o Maxwell, é o que eu faço com as minhas emoções. Porque sentir medo é fisiologia. Eu me acovardar é comportamento. E o vitimismo, ele está relacionado com uma posição existencial chamada perdedor. E o perdedor é aquele que ele perde para ele mesmo, mas ele vai culpar o mundo. Então, o vitimismo está aí. Ele perde quando ele decide desistir. Porque a gente não perde quando a gente erra ou quando a gente não tem um resultado que nós gostaríamos. É quando a gente desiste. Então, o perdedor, a vítima, as palavras dela é: eu não consigo, eu não dou conta, tudo para mim é difícil, ninguém me ajuda. E quando a pessoa ela entra nessa mentalidade de vitimismo, ela não consegue, de fato, ter ação para ir para a vida, ela não consegue encontrar soluções. Então, trabalhar o vitimismo é mudar a posição existencial. É trazer para si mesma a autorresponsabilidade da vida. Eu entendo que tem momentos de fragilidade, mas eu acredito que tudo também é possível de encontrar uma solução. Então, a vítima, ela sempre vai jogar para o outro resolver. Sim. Mas o vencedor, e eu quero encorajar as pessoas a se tornarem vencedores, porque nós nascemos com essa predisposição. Às vezes, com o decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, a gente vai tendo essa visão mais pessimista da vida. Não, sim. E a gente delega, às vezes, o nosso fracasso ao outro. Ao outro, porque é mais fácil. Isso daí, eu falo para alguns pacientes que eles trazem a questão de traumas que os pais causaram. Sim. Os A pais... culpa são dos meus pais. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou conviver com isso? E eu falo para eles assim, ó, só de você estar aqui, você já tem que agradecer seu pai e sua mãe. Justamente. Porque eles garantiram que você passasse por aquele período que você é totalmente dependente. Ah, mas na minha infância eu tive muitos traumas com ele. Não vou invalidar o sofrimento, Sim. não invalida. Mas você vai pegar esse trauma e vai deixar sua vida parar porque isso aconteceu? Vai mudar? Vai voltar lá no tempo e vai mudar? Não vai. E às vezes tem, o que é mais interessante é quando são irmãos. Tem 3, 4 irmãos que passaram os mesmos traumas. E por que que os outros 2 ou 3 conseguiram decolar e você não? São aquelas pessoas que se vitimizam e fica lá, a culpa é do meu pai e da minha mãe, que não foram bons pais. Eu não estou discutindo se foram, se teve trauma, gente se não não vai teve. desmerecer. Isso daí, eu acredito, né? E o sofrimento, ele existe. A gente não vai falar, isso é bobeira sua, isso é frescura. A questão é o que você vai fazer com isso. Ah, mas eu nunca vou perdoar meus pais. Não precisa perdoar, mas lembre-se que você só está aqui porque você tem um pai ou uma mãe e eles te proporcionaram
A estar vida. aqui, a vida. Inclusive, Isso já é um motivo para você já começar a tirar um pouco dessa revolta. Eu não sei se Perfeito. vocês lidam muito com isso, mas eu sempre tento buscar isso e falar com meus pacientes sobre isso, né? De não fica focado só nisso. Você tem essa dor, a gente entende, mas vamos tentar buscar outras opções também para sua vida aí, porque senão você vai ficar andando em preso. círculo E e não sai do justamente lugar. esse sofrimento emocional familiar, que às vezes hoje a gente vê que a faixa etária de jovens tem muito alto o índice alto de suicídio nos jovens, que é justamente a ia- frustração, às Realmente. vezes não consegue lidar com essa questão familiar. E eu sempre trabalho essa questão dos pais, porque é as nossas raízes. Ali tem muitas dores, de fato, em algumas famílias, dependendo do contexto, mas ali também está a nossa origem. E eu indico sempre um livro que ajuda muito, Onde Estão as Moedas? Porque na terapia, a maioria das pessoas chega com demanda com os pais. E quando a gente entende o que são essas moedas, aonde estão as moedas, quando a pessoa encontra as moedas, que é a própria vida, aquilo que os pais já deram. Agora, como adulto, o que eu faço com isso? Então, ajuda muito a pessoa a tirar aquele sofrimento emocional e entender que a autorresponsabilidade ainda é dela. Então, vamos liberar os pais um pouco da culpa. E eu sou um estudioso também, né? Tava conversando Com o Lira com o hoje. Lira aqui, que é do estúdio aqui, que tá Ó, cedendo o gentilmente. Estúdio Pops hoje Estúdio Pops, né? fazendo essa ação de cidadania, Cidadania. colaborando com a saúde mental. Sim, e a gente tá falando exatamente sobre isso, né? E dessa questão de entendimento, né? Então eu gosto muito de estudar, né? E se eu falar, agora é o inverso, né? Se eu falar alguma coisa que esteja fora, né? Vocês me corrijam, né? O evangelho, o significado é relato, né? Então o evangelho de Cristo é o relato da vida de Cristo, Da vida de Cristo. né? E dentro do quem é cristão, né? Dependendo da religião que seja, né? Lá fala, a gente tá falando dos pais, fala assim, honrarás teu pai e tua mãe. E ele não fala assim, honrarás se seu pai e sua mãe forem bons, se eles fizerem tudo que você... Fala que você tem que honrar e ele não põe condições. Justamente. Então, se teve o trauma, se teve alguma coisa, se você é cristão, se você não for, você nem precisa, nem leva essa discussão, porque não precisa ser. Às vezes tem pessoas que gostam do budismo, ou são agnósticas, não estão Isso. vinculadas a uma fé. Mas isso é interessante que não tem um condicionamento, né, Marcos? Ele não fala que tem que ser, se for o pai ou a mãe ideal, você tem que respeitar Você e tem que honrar. respeitar o pai e a mãe. Isso é dito como um mandamento. Se você for para os 10 mandamentos lá dados por Deus, os quatro primeiros vai falar de Deus. Não Não matarás, né? Amar a Deus sobre todas as amar coisas. Deus sobre todas as coisas. E o restante vai falar sobre essa questão da convivência do homem com ele mesmo. Se você prestar atenção, a gente pode resumir os 10 mandamentos em apenas 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então, quando você fala honrar pai e mãe, para que a própria vida fala, a própria Bíblia fala, para que se prolongue seus dias na terra, isso é uma forma de gratidão, gente. Isso é uma forma de reconhecimento. E você vai entender que não é mérito do filho, é obrigação do filho. E eu queria até fazer uma pergunta para o Leandro aqui. A Daiane até explanou um pouquinho sobre o assunto, né? Os jovens, né, hoje estão assim, eu creio que os jovens hoje, eles estão tendo uma vida totalmente diferente, né? Nós brincamos, a gente aproveitou a vida de um jeito, e o jovem hoje está muito conectado, as pessoas estão muito conectadas, principalmente o jovem, com Isso jogos, aqui também, né? celular. É uma prisão. Né? Isso, hoje nós 4 estamos conversando aqui, o Dr. Lira está ali acompanhando, está interagindo conosco de lá, e as pessoas mandam energias boas, enfim, mas os relacionamentos foram se perdendo, né? Hoje, vamos pensar que nós 4 somos da mesma família, convivemos na mesma casa, e aí o Leandro está lá conectado, Daiane está lá, cada um está numa plataforma, está vendo uma coisa, e mal se cumprimenta. Isso também gera um prejuízo muito grande, né, na saúde mental desse indivíduo, não é isso, Leandro? Olha, às vezes os pacientes relatam para mim que eles conversam com os familiares dentro da casa pelo WhatsApp. Ah. Isso é inadmissível. Não Você tem está no contato seu físico. quarto,
Você não sai do seu quarto, ir lá na sala, ou ir na cozinha, ou no quarto do seu irmão, ou dos seus pais, para falar. Isso aqui é quando a gente está à distância. Então, por exemplo, né, hoje tem a telemedicina, ela deve atender. Então, hoje eu consigo levar atendimento para a pessoa que está... Hoje eu atendi uma pessoa que mora numa cidadezinha perto de Santarém, que lá mal tem um clínico geral. Hoje ela pode ter um atendimento especializado, então não é ruim. É benéfico. Agora, em certos as crianças, né, em vez de estarem brincando, né, podendo interagir com outras crianças, ou brincar de correr, fazer as coisas, fica só preso nisso. O excesso. A gente tem que falar do pontos. O excesso. excesso de tela. O excesso de tela. Não que excesso de tela. não, a tela, ela é uma tela. O que a gente faz é a mesma coisa da enxada. Você pode pegar uma enxada e matar uma pessoa com a enxada. Mas você pode arar a terra, plantar. Então não é um instrumento, é o que você faz dele. Então hoje as questões das telas, em excesso, de forma patológica, elas trazem prejuízo para as crianças, para os adultos, para as relações familiares. Imagina isso. Você não comunica com a pessoa que está dentro da sua casa. Você manda uma mensagem. Aí a pessoa não sabe conversar na rua. Se ela não sabe conversar dentro de casa, como que ela vai conversar com as pessoas na rua, na escola? Tudo de forma mecânica. Aí usa isso aqui. Você, então vai chegar no ponto que a pessoa está na rua, em vez de elas se cumprimentarem, vai ter um QR Code, ela vai lá e manda uma mensagem. E fala com a pessoa. Olá. Então, assim, a gente está numa fase... Não, assim, eu sou um entusiasta da tecnologia. Adoro tecnologia, né? Então, quem me acompanha vai ver que a tecnologia faz parte até do meu trabalho, da minha vida. E o pai, ele acomoda. Ao invés da... Por que as pessoas não sabem esperar? Antigamente, na nossa... Não tão antigamente, não tá tão velho assim. Vamos falar assim, em outras épocas, a gente ia com nossos pais no banco. Você tem que esperar. A gente sentava e esperava. E a gente aprendia que tinha que esperar. Hoje, o pai vai com o filho no banco, a hora que ele começa a ter uma versão de esperar, o pai pega o celular. Vamos que assiste o desenho. Então, ela não aprende que esperar, ninguém gosta de esperar, mas você tem que aprender, porque uma hora a vida não vai dar o celular, não vai dar o tablet, e aquela criança que não entrou em contato com frustrações, né, a gente falou de frustrações, ela vai ter problema, porque a vida vem, não vai ter o pai e a mãe ali para dar um tablet, dar o celular, filhinho, espera aí, vai passar. Vai chegar uma hora que a vida vai vir e as pessoas estão adoecendo. Os jovens, eles não estão sabendo lidar com frustrações porque eles estão sendo privados dessas situações. A gente Justamente. quer evitar que aconteça. E tem que acontecer. Você falou sobre um caso. Nós estamos falando sobre a questão dos jovens e até esses dias o Lira mesmo me mandou um vídeo sobre o bullying, né? Uma criança em São Paulo, não é isso, doutor Lira? Tirou a própria vida porque sofreu um bullying, né? Ou seja, a criança ela está em formação, está formando caráter, ela está formando, né, o ser ainda, e lidar com isso, a sociedade, eu creio que educadores têm que ter alguma ação, pensando no Setembro Amarelo, o que eu posso fazer para encerrar esse bullying, de que forma nós podemos... O que você fala sobre isso, Leandro? Porque é uma realidade que nós estamos vivendo. Hoje as pessoas estão... Principalmente o jovem, a gente viu nos Estados Unidos, a pessoa invade uma escola e sai matando as pessoas. Depois se mata ainda. Depois se mata. Recentemente... Mas já aconteceu fatos no Brasil também. Sim. Recentemente aqui, ó, eu tô te falando de segunda ou terça-feira agora, dessa semana, a gente está entrando em Setembro Amarelo e isso está acontecendo assim diariamente dos noticiários. Aqui em Patos de Minas, um jovem de 25 anos atirou na esposa e o filho... acho que 3 ou 4 anos, né? Se alguém estiver assistindo aí a nossa live, comente aí, tá? Pra gente corrigir alguma coisa assim. Foi muito rápido, eu vi os comerciais falando, aliás, eu vi os comentários das pessoas que assistiram e matou a esposa, a criança vendo, ele deu um tiro nele. Ele não morreu, tá? Em estado grave aqui, me parece que está na Universidade Federal, no Hospital de Clínicas. Ou seja, o que está acontecendo com o mundo, com os jovens, excesso de tela, o que você fala? Tantas coisas. Que ação, né, as autoridades não governamentais, ONGs, CVV, o que pode ser feito? Porque realmente isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo. É a questão da prevenção, né? Então, um dado, né? Vocês contaram o caso lá que vocês atenderam na Associação do Câncer, daquela senhora.
Então, o suicídio, ele é maior nas extremidades. Quem tira a própria vida mais? Pessoas com mais de 60 anos e pessoas com menos de 25 anos. Então, os extremos é o grupo de risco, né? E tem uma explicação comportamental, né? Agora vamos pegar dos jovens, né? O que que os pais têm que ficar em alerta? O pai, ele tem que conhecer o filho. Qual que é a função da escola? A escola, ela traz instrução. Será que o pai está furtando de educar essa Então, criança? é aí que eu vou chegar. A escola, tem pais hoje que se mata de trabalhar para pôr o filho na melhor escola, aquela escola que fala, aquelas escolas que fala 3 idiomas, que o filho vai aprender 3 idiomas e põe escola de música, em inglês. Escola de inglês. Hoje os pais, eles estão delegando a educação. Então, assim, a educação do filho, e ela tem e deve acontecer em casa. A Terceirizando lá para a escola. Terceirizando, a escola instrui, né? Mas a educação é em casa. Por quê? Porque os pais não conhecem os filhos, né? Então, por exemplo, né, a gente está falando do suicídio. Existem os atos ou atitudes suicidas. Um dado, né, a gente está trabalhando de dados, né? Esse dado ele já é desatualizado, de 2014, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida. Isso a gente chama de uma atitude suicida. Os pais não conhecem os filhos. O que é uma atitude suicida de um filho? Se cortar. Então, automutilação. Automutilação. Então, às vezes, olha tanto que os pais não são atenciosos aos filhos. Aqui o Uberlândia é um calor. Ninguém tem ar-condicionado na sala onde almoça, na cozinha. E aí tá todo mundo almoçando, aquele calor, e o filho tá de blusa de manga. Calça de moletom, capuz. E o pai e a mãe, eles não têm aquela preocupação de ir lá e ver o que está acontecendo. E o filho está se cortando. Aí chega no consultório, aí a hora que a gente fala, o pai vai olhar, tá cheio de cicatriz. Por quê? Quem que tem que conhecer os filhos? São os pais. Então hoje, né, essa questão da infância, né, de ter altos índices de suicídio nos jovens, é também dessa questão do abandono, às vezes, afetivo, né? A gente fala assim que o pai e a mãe delegam essa função para a sociedade, e aí isso tem esse quesito, né, de por que isso tem acontecido. Então os pais, eles têm que estar atentos aos filhos, né? Os cortes são feitos, onde que são feitos os cortes? Nos braços, barriga e na coxa, que são os lugares que ficam cobertos. E você acha que essa questão da automutilação é para chamar a atenção do pai? O que você fala? O que passa na mente desse jovem quando ele está fazendo essa... Normalmente ele quer acabar com a dor emocional, ele transmite a dor para a física. Eles relatam isso. Está sentindo tanto sofrimento que eles não estão aguentando. E ao se cortar, o foco muda do emocional para o físico. Agora, né, crianças até 18 anos, menores de idade, né, adolescentes, né, e crianças, os pais têm que olhar. Os pais não olham para os filhos. Será que esse filho está recebendo amor? Será que... Gente, isso é muito sério, né, gente? A gente só entra a gente está trazendo as estatísticas, né? Mas é importante falar disso, né? Eu falei dos extremos, né? E a questão dos idosos. Qual que é a forma mais comum de suicídio de idoso? Que nem aparece nas estatísticas como suicídio. Normalmente o idoso toma muito remédio. Sim. Todos os dias. Aí o que ele faz? Ele não deixa carta, ele não avisa ninguém. Ele vai lá um dia à noite e toma uma quantidade letal. Aí ainda a família fala assim, ó, morreu sem sofrer, morreu dormindo, boa morte. E ali, só que na verdade foi uma morte com sofrimento. Ele planejou esse momento dele para tirar a própria Às vezes estava falando, mas ele não vai alertar sobre isso. Algumas vezes não alerta. E as causas? Só complementar isso. Ou eles simulam um acidente de trânsito. Então, o atropelamento na terceira idade, às vezes a gente vê câmera, já viu uma câmera aqui da Rondon, que foi um atropelamento, você vê que o idoso ele saiu correndo, ele entrou num lugar sem faixa, os carros ali na Rondon, quem é de Uberlândia, a Rondon é uma via expressa, né? Quem não for de Uberlândia para entender, ele entrou ali, ele ia ser atropelado. E aí depois, falando com a família, ele já estava com depressão, já tinha falado que tinha vontade, então assim... no idoso, ela é bem importante, né, essa questão do autoextermínio. E a gente estava conversando sobre a questão de gênero, né? Sim. Homens tentam menos suicídio que mulher. Então, a estatística, né, para cada 2 mulheres que tentam suicídio, um homem tenta suicídio.
Só que o índice de conseguir o suicídio no homem é muito maior, né? Então, homens se matam mais que as mulheres, apesar de tentarem menos. Porque eles escolhem meios mais violentos e que normalmente não tem volta, né? Então, são mortes mais violentas. A gente não precisa detalhar o jeito que é, mas só trazer esse dado, né? E o Maxwell estava falando, o homem, e a Daiane também está falando isso, o homem ele tem dificuldade de pedir ajuda. Questão da... Ele não procura ajuda. E às vezes ele passa pelo sofrimento sozinho. Então, e lembrando aí na questão do idoso, Daiane, o que passa nas terapias, né? Quais são as queixas desse paciente? Porque vai chegar uma hora que ele vai, como o Leandro falou, ele vai tomar uma quantidade maior de medicamento, porque já tem o hábito de tomar esse medicamento e vai ser letal. Mas na terapia, assim, de repente em grupo ou na associação do câncer, qual que é a queixa desse paciente? Por quê? Ele acha que ele é um incômodo para a família, ele acha que as pessoas não dão atenção para ele. Quais são as queixas? O que você percebe, né? Para as pessoas até mudarem as atitudes nas famílias. As famílias têm, né, idosos em casa. Geralmente, quando se fala no idoso, as pessoas também querem logo levar para o asilo. Isso também causa um impacto emocional. Eu já vi casos de família que não é distante, não, gente. Tá aqui, ó, por aqui, ó. Sou eu mesmo. Eu já ouvi casos das pessoas falar, olha, vamos organizar, vamos levar minha mãe para o melhor lugar onde tem toda uma estrutura, é bem acolhida, grandes profissionais. Eu falei, gente, vocês vão levar ela para a morte. E a pessoa já está no fim da vida, ela está nos cuidados paliativos, doutor. Você está entendendo? E aí, você vai levar para ela tem sentido, ela está sentindo, ela sente. Ela teve um derrame, né, cerebral, mas ela sente, ela só não tem a fala, mas ela sente. Você vai levar ela para lá, ela vai sentir falta do esposo, ela tem essa consciência. O que você fala? Porque as famílias têm que ter consciência. Você que tem família, gente, vamos mudar o olhar para esse familiar, para esse ente querido, tá? Nessa terra, o que nós levamos? A melhor coisa chama-se amor. O que você fala dessas terapias Aldair, sobre o idoso? É multifatorial. Tem a solidão, tem o sentimento, às vezes, de ser um peso para a família, a própria dificuldade, porque o envelhecimento, ele traz dores, ele traz doenças. É uma questão, assim, que requer muita atenção, sim, requer muito cuidado. A pessoa idosa, muitas das vezes, ela até pode expressar esse desânimo, essa desesperança, então requer essa atenção. Eu sempre falo da empatia e da escuta ativa. Ouvir o que o seu pai, o que a sua mãe está relatando. Muitas das vezes, como já foi falado aqui hoje, que tem a estatística que de 9 pessoas que tentam suicídio, de 10, 9 conseguem estar prevenindo. Então, a terceira idade, ela requer uma atenção, porque traz o sentimento de inutilidade, tem os adoecimentos. Então, assim, é multifatorial. Mas olhar para o idoso e entender que aquele ente querido, ele está passando pela vida assim como nós também, e ele requer ali todo o respeito, toda a atenção, todo o cuidado e, principalmente, trazer ele para perto para que ele se sinta pertencente. Esse pertencimento, ele é muito importante. Eu acredito que o amor é o que sobrepõe as dificuldades de uma família. Então, é trazer esse olhar de amorosidade. E só uma observação, né, que a gente estava conversando anteriormente também, né, e saber a opinião até do Maxwell sobre isso, né, da questão da inversão de valores, principalmente na sociedade ocidental. Se a gente for pegar antigamente, vamos pegar aí, pegar um exemplo fácil, vamos pegar os povos indígenas. Quem que eram as pessoas escolhidas para ser os pajés? Os jovens de 18 anos mais fortes, os guerreiros. Os jovens mais fortes eram para ser os guerreiros, que eles tinham a força física. Mas a experiência era dos mais velhos. E hoje na nossa sociedade não estão valorizando os mais velhos. Hoje eles são colocados de lado, sendo que a carga, a bagagem que eles têm de vida, a experiência idoso, que eles têm de vida, ela é gigantesca. Só que hoje a nossa sociedade está naquela coisa de que, nas próprias profissões, chega numa certa idade, a empresa não contrata mais. Justamente. Mas você tem que analisar qual que é a função. Quem que vai gerenciar, se você trabalha com empresa, né, Marcelo? Quem que gerencia melhor um conflito?
um jovem ali de 20, 21 anos ou uma pessoa depois dos 50 ali que já trabalhou com todo tipo de situação na hora de gerenciar um conflito, uma questãozinha? Como vocês veem essa questão também dessas mudanças? Eu trabalho na área da construção civil. Então, eu tenho uma equipe que eu coordeno tudo. E com o passar dos anos, eu tive que me adaptar com a forma de gerir a minha equipe. Antigamente, eu era um pouco mais rígido, falava um pouco mais. Só que com o passar do tempo, eu vi que não funcionava mais. E eu fui me adaptando. E com isso, hoje, eu sou um cara que eu observo mais a pessoa, entendo primeiro como posso chegar até ela, recebo a cobrança do meu gestor e passo de uma forma para ela que ela consegue produzir para mim sem eu deixar ela totalmente nervosa, estressada, tudo. Então, hoje, quando você vê a juventude hoje trabalhando, a falta de inexperiência deles traz muito conflito dentro estou falando no meu ramo, Do ambiente lá do do ambiente trabalho. de trabalho. Aí isso deixa um trabalho muito tenso, estressante, não cria um ambiente prazeroso para você trabalhar, brincar, passar o dia, porque você passa mais tempo trabalhando do que com a própria família, e isso deixa de mão de, às vezes, ouvir um conselho de uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem mais experiência para dar. E isso é bíblico, é mesmo, você vê isso sendo falado na Bíblia. Provérbios vai te falar de você pegar os conselhos das pessoas mais velhas. Então, se você já passou por aquela situação, se você sabe como foi, houve a saída, por que eu não vou ouvir você? Por que eu não vou ouvir a pessoa mais velha? E hoje os idosos estão sendo colocados de lado, né? Por isso que eles estão adoecendo. Hoje não tem esse entendimento, né? Não tem esse respeito pela hierarquia. Uhum. Inclusive, uma das leis do amor, porque tudo tem lei que rege, a hierarquia é uma delas. Você entender quem veio antes, e a gente vê isso muito hoje nos jovens, eles não entendem quem é autoridade, quem é que fala, quem é que precisa ali de uma obediência. Então, tudo isso vai gerando transtornos, do que às vezes a gente vê na nossa sociedade, que aí vai sendo assim, algo que vai generalizando. Mas da forma que o Leandro também pontuou, os valores foram se perdendo. Estão invertidos. Os valores foram se perdendo ao longo do tempo. As pessoas hoje estão mais materialistas, né? Estão buscando, como ele mesmo disse, terceirizou muita coisa, e a gente não terceiriza um filho, não deixa a educação dele a cargo de terceiros. Né? Isso gera realmente, né, um transtorno mental. Aí começa, eu creio, né, é mais especialista aí da área do Leandro, da sua área, mas eu acho que depressão, eu acho que começa pela vida, a forma que a pessoa está vivendo, ou seja, antigamente as pessoas chegavam, né, tomavam bênção, os filhos tinham, né, esse olhar para as pessoas, era uma coisa muito bonita. Hoje não. As pessoas, como o Leandro falou, eu estou conectado aqui, desculpa a expressão, se dane o mundo para lá, eu estou aqui, não tem comunicação, as pessoas não se abraçam mais, foram perdendo esses valores, né? Oi, como você tá? Bom dia. A própria pandemia limitou, né? Pelo contágio do Covid, né? Não podia ter contato. E aí distanciou de verdade. E não voltou. E não voltou. Antigamente, as pessoas, na época do Covid, foram casamentos e mais casamentos, eu vi casos de casamentos que se acabaram ali, porque as pessoas não se conheciam. O marido trabalhava o tempo todo, o engenheiro, vou pegar aqui o engenheiro civil, vai para a empresa, trabalhava o tempo todo, chegava em casa só à noite, né? O doutor Lira tinha ações lá para fazer durante todo o dia, chegava à noite e chegava ali, cansado, virar para o outro lado. Aí a pandemia uniu. E aí não tinha saúde mental, não tinha inteligência emocional, nada que fizesse, né? Ou seja, só fez complicar. O mundo mudou depois da pandemia. E a gente está caminhando para o fim de tantas coisas, né? A gente só vê notícias ruins. Então, gente, a gente vai terminar esse bate-papo nosso, porque é um assunto macro, né? Falar de saúde mental, a gente tem que ficar aqui horas e horas conversando. Ficaria a noite toda falando, né? Então a gente vai encerrar. E assim, vamos deixar uma mensagem, né, para cada pessoa aproveitar esse mês, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, né,
o Conselho também Conselho Federal de Medicina, é isso? Associação Brasileira de Psiquiatria. Associação Brasileira de Psiquiatria. A associação. Então, gente, é lindo essa campanha. Será que nós devemos olhar para o próximo agora? De que forma? Como que nós devemos mudar a nossa história? Será que nós não podemos resgatar valores? Qual é a sua mensagem, Leandro? A minha mensagem é a questão de acolher. Então, se você vê que uma pessoa está em sofrimento, você não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, você não precisa ser profissional. Escutar você já está ajudando ela. E orientar ela a buscar a ajuda profissional. Então, acolham. Lembrem-se que a prevenção é possível, né? E essa prevenção ela só vai ser efetiva com a ajuda. Então, Setembro Amarelo é um mês que nós trazemos informações e buscamos formas de prevenir e de auxiliar as pessoas que estão em sofrimento emocional. O meu recado seria esse para quem nos acompanhou. Daiane. Setembro Amarelo. Eu amo esse mês de setembro. Para mim é um dos meses mais bonitos, que está Primavera. relacionado à primavera. E eu sempre penso o que os dias difíceis nos ensinam. Nós estamos falando aqui de prevenção ao suicídio. E quando a pessoa está nesse momento de sofrimento emocional, é um dia difícil. É um dia que ela acredita que ali já não tem mais esperança. Os dias difíceis eles nos ensinam 3 coisas. A ter paciência. A paciência gera em nós experiência. E a experiência gera em nós esperança. E fazendo a correlação, ontem eu tive a oportunidade de fazer uma viagem próxima aqui de uma cidade e fiquei observando os ipês, tá todos floridos. E eu vi muitos ipês amarelo. Eu fiquei pensando, gente, que árvore magnífica. Em meio a uma estiagem, muita pastagem queimada devido a essas queimadas que teve nesses últimos finais de semana, mas mesmo assim ela floresceu. Então, que os dias difíceis não tirem de nós a alegria de viver, que os dias difíceis não venham tirar de nós a esperança. Então, a mensagem que eu deixo é para que os dias difíceis nós possamos entender que eles vão passar. E que devido a esse período de estiagem, emocionalmente falando, gera em nós experiência. E essa experiência de passar pela dificuldade, de reinventar, de florescer, gera em nós a esperança. E que nós possamos ter esperança de dias melhores. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos e trazer, mais uma vez, essa atenção à saúde mental. Precisou, peça ajuda. Não deixa para o último estágio, peça primeiro. E pensar que a medicina está aí para nos acolher, a psiquiatria, a psicologia, a parte da espiritualidade também é muito importante. Como seres triuno, corpo, mente e espírito conectados. Não adianta cuidar só do corpo, ou cuidar só da mente, ou cuidar só do espírito. Enquanto seres triuno, nós temos que estar integrados. Então, que nós possamos olhar para nós com mais amorosidade. E para o próximo também, porque esse é um dos mandamentos. Amar a Deus, mas amar a si e o próximo. E que nós possamos transbordar em amor. Maxwell, a gente sabe que a fé tem levado as pessoas a enfrentar os problemas, a estarem mais encorajadas para viver, né, os momentos difíceis. Qual é a mensagem que você deixa, né, para as pessoas que ainda têm esperança de uma vida melhor? E vida melhor nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de vida, de não encerrarmos esse momento nosso, ou não interrompermos a nossa vida, ou seja, eu preciso seguir em frente, a minha missão eu vou cumprir aqui na Terra. O que você fala para as pessoas nesse Setembro Amarelo sobre fé, resiliência, ressignificar, eu caí, eu vou levantar, o que eu posso fazer para viver meus dias com qualidade de vida? O que eu deixo de mensagem para vocês é o seguinte: Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Deus não erra. Deus, ele não faz nada em vão. Então, quando você pensa em cometer suicídio ou comete o próprio ato, você está dizendo que Deus errou em ter criado você. E Deus, ele não errou em ter criado você. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tem um propósito. Então, você tem que entender que você não é um erro. Você é amado. Por mais que você não se sinta amado nesse momento, por mais que você olhe
para seus pais, seus amigos e ache que eles te abandonaram. Mesmo assim, Deus está ali, olhando para você, cuidando de você dos mínimos detalhes. E só está esperando que você o busque. Só está esperando que você o olhe. Se você ver, parar um pouco para ler em Salmos, capítulo 121, você vai olhar um momento de angústia de Davi, mas você vai ver uma expressão dele magnífica. Uma expressão dele que nos encoraja até hoje. Se me permitir ler, em Salmos capítulo 21, em Salmos capítulo 121, a partir do versículo 1 diz: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor, o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como uma sombra que o obriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo o mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, e agora e para sempre. Então pense nisso. Deus não errou em ter criado você. Não se precipite. Se precisar de ajuda, é só pedir. Todos nós estamos aqui para te ajudar. Que Deus abençoe a sua caminhada. Deixa eu mudar o meu texto, que agora eu falei de acolhimento, mas acho que minha mensagem não foi de acolhedora, né? Vamos, na edição você tira minha mensagem final. O que eu deixo de mensagem do Setembro Amarelo, a gente falou de pensamento e de foco, é focar na vida, na valorização da vida. Então, no mês de setembro, em vez da gente falar só de morte, de coisas ruins, vamos fazer o inverso. Vamos trazer, a Daiane falou de esperança, ele falou de amor, vamos trazer mensagens esperançosas de amor, de busca, de melhora, para fazer um mês diferente. A gente não precisa focar só naquilo, né? É a mesma forma da gente falar, vamos falar sobre a Semana da Saúde. Aí na Semana da Saúde você fala de depressão, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, mas cadê a saúde? Você está falando só de doença. Que o Setembro Amarelo, ele seja um mês acolhedor, de esperança e de valorização da vida, que o CVV é o Centro de Valorização da Vida. E a forma de prevenir o suicídio é valorizando a vida. Então a mensagem final é essa de esperança e de valorização. Vamos falar da vida e de quão bom é estar aqui e que ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Vamos buscar ajuda. E a gente quer encerrar esse momento deixando mais uma mensagem para você. Você pai, você mãe, né? Quanto tempo que você não olha para o seu filho e fala para ele que você o ama? Quanto tempo que você não olha para o seu amigo e não diz para ele que ele é uma pessoa importante para você? Há quanto tempo você não abraça esse amigo? Há quanto tempo você não olha para a sua esposa e diz para ela que ela é a importância da sua vida, que ela tem um valor, que ela é a mulher virtuosa? Olha para o seu vizinho, dê um bom dia, tá? Olha para o mundo, agradeça a vida. Não pense em tirar a vida. O sol todos os dias nasce. Você pode ter uma noite longa, mas o dia vai amanhecer e vai te trazer grandes oportunidades. Não perca a esperança. Você já é mais do que vencedor. Você tem o maior presente que a vida. Então, quando chegar pensamentos suicidas, pensamentos tristes, desenvolva essa força interior que há em você. Não aceite esse pensamento. Tira da sua mente. Se está difícil tirar, foi falado aqui hoje, pode buscar ajuda. Você também que está perto de uma pessoa que está sofrendo, estenda as mãos. Olhe para o próximo, porque a dor do outro é a minha dor, é a sua dor. Que Setembro Amarelo possa ser janeiro, fevereiro, o ano todo. Que nós possamos mudar os nossos comportamentos. Podemos amar mais e viver com
a maior fonte chamada amor. O amor, ele muda a sua história. O amor cura, o amor salva, o amor faz com que as pessoas vivam em harmonia. Essa é a mensagem do Setembro Amarelo, que nós tenhamos Setembro Amarelo o ano todo. Que o janeiro possa ser amarelo, possa ser verde, mas principalmente que ele seja vermelho, do amor que você possa transmitir. Quero aproveitar e agradecer, tá, carinhosamente Estúdios Pops, na pessoa do Dr. Lira, que gentilmente preparou esse momento de cidadania, deixou esse espaço para a gente levar vida e esperança para as pessoas. Agradecer a revista Perfil Médico, que sempre trabalhou nas ações educativas, preventivas para a saúde, para que tenhamos mais saúde. Agradecer a Associação do Câncer de Uberlândia, que tem uma missão linda, que é cuidar de pessoas, que é salvar vidas. Você quer um exemplo maior do que uma pessoa que está com câncer e às vezes ela está até nos cuidados paliativos. Você ouviu falar aqui que ela tem 20 dias de vida, mas ela tem um amor, uma vontade de viver, de vencer. Hoje tem pessoas que estão acamadas e que querem deixar essa cama. E você jamais pode pensar em dar fim na sua vida. Que vivamos a vida e que vivamos felizes. Nosso muito obrigado e pega esse vídeo, viu, gente? Compartilhe, ajude. Até o próximo, né? Vai ter próximo, né? Próximo. E ajude a gente a levar essas mensagens, tá? Para chegar em mais pessoas. E com certeza, essa é a vida para ser vivida com amor. Obrigado, gente. Muito bom.